Olá, tudo bem? Olá, como vai? Hoje nós faremos uma continuação do tema Espírito Santo, meu companheiro de todos os dias. O irmão vai contar exatamente como foi a sua primeira experiência com o Espírito Santo aos 9 anos. Antes de tudo, vamos fazer mais uma oração? Bora. Feche seus olhos e repitam comigo. Senhor Deus, nós somos gratos pelo privilégio que temos de poder invocar o Teu nome e saber que o Senhor cuida de cada um de nós. Cuida dessas pessoas que vão ouvir a Tua palavra, Senhor. Que eles possam nascer e crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, a palavra é sua. Conte para nós como foi essa experiência dos 9 anos com o Espírito Santo. Naturalmente, antes de eu contar isso, eu quero dizer que todos nós, todos que ouviram a falar de Jesus e passaram pelas águas, têm o Espírito, assim como Cristo teve. Ele era santo, mas não tinha obras. Ele viveu 29 anos como homem santo, mas quando chegou no tempo, ele foi para ser batizado. Só que a diferença de Cristo para nós é que nesses 29 anos que ele viveu uma vida santa, ele lia o Torá, ele aprendeu com a mãe e depois ele desenvolvia. Então ele conhecia o Torá, os 5 Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então ele conhecia de cor. E a diferença é que o homem não conhece, o homem é preguiçoso, o homem não foi ensinado, o homem foi criado de qualquer maneira. Então Cristo tinha, só não tinha o poder. Quando ele foi ser batizado, dando a prova que ele morreu para o mundo e o Espírito veio pousar sobre ele. Então, dali em diante, repara que não foi o eu de Jesus, Sim. mas o eu do Espírito Santo que agiu, que fez ele ir para o deserto e tal, que é outra história que é muito importante. Isso que eu estou contando, que aconteceu comigo, pode acontecer, ou já aconteceu, ou pode acontecer com você também. E até já aconteceu com outras pessoas que nós não sabemos. Então, quando você aceitou Jesus, passou pelas águas, automaticamente, como foi com Jesus, é com a pessoa. A partir dali, o eu de Jesus deixou, entende, de existir. Momentaneamente, e aqueles anos que ele passou com nós, foi o agir de Deus no Espírito Santo. Então, Jesus não foi para o deserto para ganhar poder, ele já estava com o poder. Sim. Deus jamais vai dar uma prova para você se ele vê que você não tem capacidade. Primeiro ele te capacita, ele capacitou Jesus e mandou Jesus para o deserto. Então, Jesus não foi para o deserto sim para ganhar poder, como Algumas pessoas denominações acham que Jesus foi 40 dias de jejum, então também tem que fazer jejum, não sei o que, não sei o que. Tudo que eu tenho, graças a Deus, não foi com jejum. Então, uma hora nós vamos falar a respeito do jejum. Não foi com jejum. Sim. E, no caso do Senhor Jesus, ele veio para vencer o onde o homem falhou. O primeiro homem falhou, Adão, nos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Se reparar, Adão e Eva, eles caíram nisso aí. Jesus veio vencer como homem. Então, ele foi capacitado. A mesma coisa nós. No meu caso, por exemplo, com 9 anos, eu não tinha experiência nenhuma, mas Deus me livrou de morrer 2 vezes, afogado. O Espírito Santo, para mim, ele fala assim, dentro do meu peito. Então não é só na cabeça. Sim. E fala com voz audível, assim como nós estamos conversando, igual no WhatsApp. Você está falando com a pessoa e você escuta e tal. Então, o Espírito Santo fala na mente, muitas vezes dá a impressão que eu estou numa sala e a gente conversando com ele, e muitas vezes ele pergunta de pessoa. Sim. Às vezes eu estou ali naquela comunhão falando e ele fala, mas e fulano? Então, senhor, e fulano também e tal, se apoia o fulano. Na oração e tudo mais. Por quê?
ele nos usa como um amigo. Eu vejo o Espírito Santo assim como um amigo pessoal. E a gente não precisa ter medo, como teve gente que foi até assim, mandado tomar, me vigiar. Porque ele tinha medo de que, por exemplo, se eu orasse pedindo o Espírito Santo, podia vir um outro Espírito. Mas o Espírito Santo na gente nos faz identificar, entende? Se é do bem, se é do mal, se é um anjo de Deus, se é um anjo do mal, entende? Então não tem meio para... Porque Deus é fiel. É impossível você estar buscando a Deus e Deus deixar que o diabo venha trabalhar com você. Entende? É impossível. E quando isso acontece, não estou desfazendo dos anjos, inclusive, nós vamos depois falar a respeito dos anjos, que são ministros de Deus, que ministram em favor dos que vão herdar a salvação. Então, um anjo é uma bênção de Deus, mas não é Deus, não é. Então, é um ser como nós, apenas tem outras possibilidades, outros poderes, mas são seres como nós, assim, sedentos de servir a Deus. Então, o anjo vem te ajudar, não é para receber glória de você. Para a gente dar glória para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a gente prestar atenção, o Espírito Santo, na minha vida, ele me livrou de morrer, mostrou fatos no meu crescimento, assim, como pessoa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o irmão. O irmão fala que... Eu gostaria que o irmão falasse sobre o dia, exatamente. Como é que foi a visão, como é que foi essa coisa dos 9 anos. Eu quero que o irmão fale sobre isso. E alguém ganhou na loteria fui eu, porque nós éramos 9 filhos. Daqueles 9, meu pai, nós morávamos assim, retirados das pessoas, mais ou menos 600 metros, 1 quilômetro, não é como as casas tudo grudadas. Então, a gente era eu e meus irmãos ali, a família, e meu pai tinha amizade com as pessoas, e eles gostavam na boca da noite assim de conversar com as pessoas. E um dia ele me convidou, ele e minha mãe, dos 9, me levaram para fazer uma visita, eles iam fazer com uma pessoa. E quando nós chegamos lá, estava assim uma mesa, era uma mesa comprida, a casa era a melhor casa que tinha, que era da estrada de ferro, então era telhado de telha francesa, cobertura, forro de madeira, fechado, então praticamente não se via nada lado de fora. E era uma mesa comprida, veja, 70 e tantos anos, ainda lembro como fosse agora. Eles sentados assim, o casal, meus pais e eu, assim, do outro lado. E eles conversando, coisas triviais assim, do dia a dia. Assim. E naquilo, de repente, deu um torpor, assim, um sono profundo. E eu fechei os olhos assim. Parece que alguma coisa pegou assim no meu queixo e ergueu. E eu estava com os olhos fechados, porque eu estava com sono. Então eu estava com os olhos fechados. Mas eu vi assim, no meio da testa, eu tinha outro olho, que é o terceiro olho, que é o olho do Espírito. Sim. Então, com os olhos fechados, vendo pelo olho do Espírito, do céu, assim, sumiu o teto, eu via as estrelas, o céu estrelado, porque no interior não tem condição. A gente consegue ver com nitidez o céu. Era tão nítido assim, e de repente desceu como um facho de luz, assim, dourada, como se fosse um farol gigante, de cima para baixo, bem onde eu estava. E a visão era tão perfeita que dava para ver assim até os insetos, imagina. Atravessando as luzes? Atravessando dentro da luz, assim, tá. Dava para ver tudo. E dentro, lá de cima, assim, desceu algo que veio, vindo. E eu vi que era uma pombinha branca. Eu nem sabia sobre o Espírito Santo. Então, aquela pombinha branca desceu, ela fazia questão de andar dentro do círculo, assim, até uns 10 metros de altura, mais ou menos. Aí ela parou, dava para ouvir o bater das asas,
os insetos passando para lá e para cá e tal, e eu vi nas conversas deles ali, que eles nem perceberam que eu estava, acho que Cochilando. acho que eu ergui a cabeça e eles nem viram que eu estava de cabeça erguida. Então, ficou mais ou menos 1 minuto. Quando se retirou, aí eu gritei, vocês viram, viram? Ninguém viu, nem ouviu nada. Só que a partir daquele dia, eu passei assim, a ver coisas que outros não viram, tanto do bem como do mal, porque quem tem o dom de visão sabe que você vê o que tiver na tua frente, vamos dizer, que o Espírito te mostrar. Como a gente, por exemplo, vai ver televisão, normalmente você não sabe o que vai passar. Está naquela expectativa do que vai passar. E às vezes passa coisa que você Nem gostaria de ver. não gostaria de ver. Então quem tem o dom de visão, tanto vê o bem como vê o mal, dependendo daquilo que está ao seu redor. Sim. Então, nisso daí Deus mostrou, assim para mim, desastres, assim que ninguém viu, eu vi, e quando foi no outro dia, aconteceu, não vou entrar em detalhes, porque senão fica muito comprido, mas também fui salvo assim de morrer, o rio lá transbordou, e era mais ou menos uns 6 meninos, assim, e inventaram, assim, de ir na beira do rio. Então, da linha até a borda do rio, dava mais ou menos uns 100 metros. Aquele trilho igual de boi, assim, quando o boi anda no lugar. Sim. Quando chegava na beira do rio, virava à direita. E o rio tinha enchido, transbordado e estava baixando. Só que aquele grupo de meninos, com uns 100 metros mais ou menos, falou: vamos ver quem chega primeiro na beira do rio? Só que falaram, Já falaram, já saiu correndo. e eu vendo eles correr. Quando eu pensei em correr, dentro de mim aqui, ó, assim, chamou meu irmão: Antônio, para. Aquilo para mim foi um choque, porque como uma coisa pode falar dentro de você? Então, aí eu parei, e o último menino correndo assim, quando chegava na beira do rio, ele virava à direita. Só que enquanto eu estava assustado, né, aquilo falando dentro de mim, o último menino passou assim, quando passou, afundou no chão. Então a água tinha solapado assim, debaixo da terra. Então, conforme eles passaram, aquilo abalou. Era para mim morrer ali. Outra vez, eu estava na beira do rio, em outra cidade, em outro lugar. E o rio desviava assim tinha assim um desvio, como se fosse um córrego, vamos dizer. Sim. Lá adiante ele voltava, só que era uma espécie de uma ilha. Tinha a ponte e tinha muitas frutas, porque a água leva, assim, né? A árvore leva coisa, e elas ficam, e ela produz. Então tinha muitas frutas. A gente no interior, a gente não precisava se preocupar com comida. Se andando assim, tinha vontade. Sim, tinha. Dentro das roças. E eu me lembro que nesse dia, eu não sei o que eu fui fazer lá, assim, porque eu não era de estar saindo sem pedir, mas não sei como eu fui parar. Só sei que o caminho descia, tinha uma ponte, por causa desse riacho, né? Para depois ir na balsa. Então, os caminhão, carro, passavam, chegavam a atravessar ali para ir pegar a balsa para o outro lado. E eu me lembro que eu fui, quando eu atravessei a ponte, que eu fui pegar as frutas que eu queria, e eu vi os pássaros, animais, tudo voando, correndo. E você está na beira do rio, viu o animal correr, corre também. Eles percebem longe né? o que vai acontecer. É o instinto. É o instinto deles. Então eu vi eles correndo tudo, passarinho voando e bicho correndo. Mas eu queria pegar a fruta. E eu vi que a água começou a crescer. Mas eu pensava que dava. Eu já estava uns 100 metros assim, dentro da ilha. E de repente eu vi que não dava mais. A água começou a crescer rápido. E eu voltei. Então eu voltei pelo rumo, e quando chegou no rumo da
A ponte também estava coberta. A água já estava dando assim no meu peito. Imagina. Mas pelo rumo eu sabia que a ponte estava ali, então eu fui. Agora, impressionante é que a força da água não me levou. Poderia ter. Mas lógico, ainda mais que A sendo água no criança, peito, e sendo água no criança peito, ainda é leve. levando tudo. Eu sei que eu consegui atravessar. Quando eu saí fora assim, alguma coisa pegou assim no meu queixo e eu vi a ponte. Sendo levada. Um segundo mais, Tinha sido levada junto com a ponte. e nisso daí Deus seja louvado por isso. se fosse agora que tem escola sabatina, que a gente tem, tudo bem, a criança poderia ter sido influenciada. Sim, mas no seu caso não. Mas o impressionante é que, pelo menos, assim, umas 15, 20 vezes, Deus me livrou Agora de morrer. vamos um pouquinho Já para frente. sempre tentou me destruir. Agora vamos um pouquinho para frente na sua vida adulta. Mesmo antes de ter aceitado a Cristo. O Espírito Santo trabalhava? O Espírito Santo lhe mostrava, Isso falava? é incrível, porque Deus sempre foi comigo. Quando eu falo assim, não estou assim me exibindo. Porque Ele pode ser com você, pode ser com o outro, pode ser. Entende? Só que no meu caso, eu acredito que Deus tinha uma obra para fazer através de mim. Que eu só vim perceber ultimamente que Ele me preparou esses anos todos. Que é lógico que 70 e tantos anos vivendo na presença do Espírito Santo todos os dias, eu tenho experiência que Dá para contar muitos vídeos. às vezes a gente não fala porque são tantos problemas, tantas coisas que você tem que estar atendendo, entende? Não dá tempo. Mas nesses anos todos, o Espírito Santo foi um amigo pessoal. Mas cada um de nós temos um chamado. Vocês estão sendo chamados para ter um espírito como o meu. Eu sei que falar assim parece que é Arrogância. mas Deus disse que é para vocês serem ungidos. Aqueles que acreditarem vão ter que ser ungidos, porque nós já temos a ordem e vai ser, como é que é? A Operação de Noé, né? Como é que é? Operação Noé. Operação Noé. Só para simplificar para vocês, depois da fazer a alusão do, vamos dizer assim, do Espírito Santo, porque eu fiz a homenagem ao Pai, ao Filho e agora ao Espírito Santo. E juntamente, a próxima vão ser a respeito dos anjos. Então, essa operação no Noé, Deus está, assim, agrupando o seu povo. Amém. Deus está chamando. Lógico que não há condição assim da gente fazer assim pessoalmente com todos. Não. Mas Deus deu a possibilidade, duas possibilidades que Deus está dando. É de você receber esta unção e, como nós falamos dos irmãozinhos espirituais, tudo pela fé. Aquele batalhão de anjos que eu vi Jesus comandando, entende? São os anjos que vão trabalhar. Os anjos que vão trabalhar com as pessoas do grupo Emanuel. Amém. Deus está separando. Assim como aconteceu assim, uma coisa sobrenatural, que os homens zombaram de Noé 29 anos, 120 anos, desculpa, 120 anos, zombaram dele, né? E, de repente, algo sobrenatural aconteceu, porque animais selvagens, leão, onça e jacaré, cobra Enfim, e tal, todos os animais que nós já sabemos. sem ninguém pôr a mão, eles Vieram. Deus agora está fazendo. Então, esses jacarés, essas cobras, esses lagartos, é aquele lençol lá de Pedro, Sim, sim. entende? Que esses anjos do batalhão de Jesus, na frente, vai trabalhar com essas pessoas, assim como o Senhor com 300 homens, né? Lá o Gideão,
venceu 132 mil, Deus pode repetir. Então, através dessa obra dos espermatozoides, que as pessoas não gostam nem que fala, é a arma que Deus tinha guardado. 400 milhões numa ejaculada de um homem, vai ser 400 milhões de anjos que vai trabalhar com pessoas que aceitarem a mensagem do Senhor. Entendeu como é que é? Uhum. Então, nós vemos que, como foi no dia de Noé, foi 7 dias, ficou lacrado, a porta por fora e a turma zombando. 1000 anos nunca tinha chovido. E de repente a chuva veio. A fé de Noé foi provada, a fé do Emanuel também está sendo provada. Sim, com certeza. Deus está provando para poder aprovar. Deus não vai pôr o Espírito dele no desobediente. Deus não vai pôr o Espírito dele na pessoa presunçosa. Deus não vai pôr o Espírito dele no covarde. Deus não vai pôr o Espírito dele no indiferente. Porque o que está em jogo aqui é uma vida eterna. Então, o que você é aqui nessa vida, as obras vão te acompanhar. Se você não ama Deus aqui, você não vai amar do outro lado. E Deus não vai correr o risco de levar para o céu uma pessoa indiferente, uma pessoa covarde. Então, Deus está dando chance à prostituta, para o espírita, para o macumbeiro, mulher gosta de mulher e homem com homem, que tudo isso é contra a palavra de Deus. Sim. O homem foi feito para a mulher para o homem, não foi feito homem para o homem, mulher para a mulher. Então, a gente não está assim atacando ninguém. O Grupo Emanuel aceita você, desde que você ponha a palavra de Deus em primeiro lugar, Cristo Jesus e o Espírito Santo. Esta é a realidade que nós vamos ter que enfrentar. Então, se você não tem nada, é tempo de buscar. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Que procura, acha. Tudo é possível. Se você crer, você vê a glória. Meu Deus. Então, não tem... quando a gente fala assim, não está se exibindo, querendo que você... Nossa, o irmão está... Não. Deus está me usando para mostrar para você que se você aceitar Jesus, passar pelas águas, deixar a preguiça do lado, cavar fundo e, encontrando a pérola de grande preço, vai vender tudo que você tem. Vende a vaidade, vende o orgulho, vende a ostentação, vende isso, vende aquilo, todos os seus pecados. Vende, desfaça. E vai lá e compra o sítio e pega a pedra preciosa que é Cristo Jesus. Amém. Então nós pedimos para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, faça comentários aqui, faça seus pedidos de oração. Se vocês quiserem aprender mais profundamente aquilo que é colocado aqui bem sucinto no YouTube, entre em contato com a gente. Nós temos um grupo onde a gente ensina, o irmão explica mais com detalhes tudo aquilo que ele fala aqui. E vou passar a palavra para o irmão para ele se despedir. Naturalmente nós temos esse programa que nós fazemos aos sábados das 3 às 6. É óbvio que aqui nós estamos falando 15, 20 minutos, mas lá nós temos 3 horas, às vezes até passa um pouquinho, para aquele que está interessado realmente em conhecer a palavra de Deus. Então, o Grupo Emanuel, ele é aberto àquele que ama a palavra de Deus, aquele que realmente valoriza a palavra de Deus. E você está sendo convidado. Nós estamos aqui prontos para ajudar, para você entender a palavra de Deus. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.